E aí, vamos falar sobre voltar à vida, da Tiffany. Sim. Os primeiros meses é muito maluco, tal, mas assim, a mãe assume muito no começo, são muitos desafios, são muitas coisas novas que a gente precisa aprender, mas uma hora a nossa vida precisa retomar. Sim. E como a gente sabe, você é jovem, você tem uma vida social, você quer trabalhar, você tá construindo muitas coisas ainda. Quando que foi que você sentiu que sua vida tava voltando, assim, que você tava retomando, que a Tiffany não talvez do passado, porque eu acho que é uma nova Tiffany, mas que você, a sua essência, assim, você tava se reencontrando numa nova mulher. Sim. Então, foi muito recente. Assim, foi no momento que o Gabriel começou a comer comidinha. Que eu falei, acho que agora é o momento de eu pelo menos tentar retomar algumas coisas da minha vida. Eu gosto de ser muito presente na vida do Gabriel. Então, assim, Tiffany, prefiro abrir mão de algumas coisas que eu faria fora pra fazer dentro de casa pra poder participar desse crescimento dele, porque a gente sabe que é muito rápido. E eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, de fazer isso. Então, eu retomei com os meus trabalhos, primeiramente no Instagram, pra poder fazer de casa. Então, as publis, essas coisas que eu consigo gravar dentro de casa. E aí eu retomei o meu trabalho de atriz. E aí eu comecei a fazer contato, enfim, literalmente voltar para isso, porque eu tinha abominado, parado 100%. Então eu saí de todos os lugares, desativei todos os meus cadastros em emissoras. Tipo assim, eu parei. E aí eu decidi voltar. E aí voltei muito recentemente, gravei material, enfim, para poder voltar a trabalhar. Só que eu tenho também a oportunidade de optar o que eu vou fazer, né? Sim. Então, agora eu tô querendo fazer mais coisas aqui em São Paulo. Óbvio que se tiver que ir pro Rio de Janeiro, eu vou levar meu filho onde eu for. Meu filho vai comigo pra onde eu for. Essa já é a sua decisão. Essa já é minha decisão. Eu não vou deixar o Gabriel em hipótese nenhuma. O Gabriel vai comigo pra onde eu for. Então, assim, se tiver uma estrutura, uma boa estrutura pra receber eu e meu filho, eu vou. Entendeu? E as minhas amigas foram essenciais, assim, nessa volta, nessa retomada. Também deu poder sair pra jantar. Sim. Porque eu nunca gostei de balada. Você nunca foi da balada? Nunca fui da balada, nunca gostei de beber. Ainda bem, né? Porque senão ia ser um desafio. Apesar que de madrugada você já tá acostumou já a ficar online. E aí as minhas amigas foram essenciais, assim, porque eu gosto de incluir o Gabriel em tudo. Por mais que eu tenha esse momento. Por exemplo, um momento que é meu, que eu gosto, é parar e assistir uma série. Parar e assistir um filme. Ir num cinema. E jantar com as minhas amigas. Às vezes é esse tempinho, assim, que eu preciso já pra ter essa Você já se restabelece, assim, o lado Tiffany volta. Exatamente. Tipo, não necessariamente eu ir pra uma balada e ter que sair pra grandes festas, assim. Até porque o Gabriel acorda cedo e eu quero estar com ele quando ele acordar. E aí, se você sai, você vai chegar muito tarde. Enfim, e aí eu prefiro ter esse momento com ele, sabe? Perfeito. E as minhas amigas, elas vivem isso também. Mesmo que não são mães, elas também têm esse jeitinho de não gostar de balada, de não gostar disso. Elas já são mais caseiras. Já são mais caseiras. Então, os nossos momentos juntas eram em casa. Vamos dormir todo mundo em casa? Vamos fazer uma noite do pijama aqui das meninas? Vamos fazer uma janta gostosa, alguma coisa? Hoje você vai cozinhar, hoje eu. E a gente fica ali batendo papo, conversando, dando risada. Esse é o nosso momento de descontrair. E continua. Então, assim, hoje o que aconteceu? O Gabriel é nosso mascotinho, sabe? Elas vão pra casa ainda. Tipo, hoje é aniversário de uma amiga, muito amiga minha, e a gente vai fazer a festinha dela lá em casa. Então vão todas as minhas amigas pra casa. E elas amam meu filho, elas abraçaram meu filho. Então isso, assim, foi essencial pra mim, sabe? Ter elas junto comigo e saber que o Gabriel tá ali só pra somar com a gente. Isso é muito bom, porque você foi a primeira das amigas, né, a ter filho. Então, bateu um medo de tipo, nossa, e agora? Será que vai estremecer a amizade? No começo rolou uma solidão? Ou não, elas sempre te acolheram? Como é que foi? Pelo que você tá falando? Uma das minhas melhores amigas, ela já é mãe, ela foi mãe antes de mim. Inclusive, eu sou a madrinha da filha dela. Só que ela mora longe de mim. Então, a gente não tinha esse contato muito físico. É mais FaceTime, rede social, enfim. E as minhas amigas próximas mesmo são duas. E elas não são mães. E aí, eu ficava assim, cara,
será que elas vão se incluir? Será que a gente vai se afastar? Porque tem isso, né? Sim, a gente E fica com querendo ou medo. não, é inevitável. As amigas que não são mães Acabam. se distanciando, acabam se afastando, porque começa uma nova fase na nossa vida. Às vezes a gente prefere se aproximar de pessoas que têm filho, que vão Sim. entender a maternidade, que você vai poder trocar. Enfim, só que elas é uma loucura, porque a Bruna, por exemplo, que é uma das minhas melhores amigas, ela estuda muito sobre psicologia, sobre criança, ela gosta do assunto maternidade. Então, tipo assim, eu posso conversar isso com ela, que ela vai trocar comigo, porque ela tem muito conhecimento nisso, mesmo sem ser mãe. Olha só, sorte a sua, então. E a Gi, ela tem o sonho de ser mãe. Ela tem o sonho de Então ter ela família. gosta de ouvir Então ela você. gosta de participar, de estar ali, sabe? Então unir o útil ao agradável. Assim, o Gabriel veio literalmente pra completar todo mundo. Sabe? Muito bom. Loucura. Porque eu acho que é um medo, assim. Porque quando você é mãe jovem, normalmente acontece isso. Porque quando você é mãe aos 30, sei lá, todo mundo já mais ou menos tá nessa vibe, tá nessa pegada de ser mãe. Então, você sempre tem uma outra amiga, então fica mais fácil. Você não Sim. sente tanta insegurança. Mas ser mãe jovem, ou a primeira, você não foi a primeira, você tem a sua melhor amiga, mas assim, de rede próxima, a primeira, eu acho que deve dar muito esse medo. E aí, a sua estratégia sempre... Você já fazia isso de trazer pra perto, trazer pra casa, e aí vocês conseguem lidar. É que também uma coisa é que às vezes não é a pessoa que se afasta de você. Às vezes, sem a gente perceber, a gente se afasta da pessoa. E a gente não deixa a pessoa participar. Tá. Então também tem isso, assim, porque sabe? você chama elas, você inclui Sim, bastante eu incluo elas. E elas se sentem bem por isso, elas se sentem próximas. É o que a gente tava falando, de criar essa relação. Então eu aproximei elas do Gabriel para que elas amem tanto o meu filho quanto elas me amam. Para que elas queiram incluir ele tanto quanto elas querem me incluir. E Legal. é uma fase da minha vida, então tipo... E aí vira algo natural, não é Sim. tipo um peso, mas eu vou ter que levar meu filho. Tipo, não, elas querem que o Gabriel esteja. Sim. E aí elas falam, vamos levar o Gabriel? Ai, cadê o Gabriel? E aí todo mundo cuida, e aí você não precisa ficar também sobrecarregada, porque também tem essa, né? Tem. Porque uma coisa tá entre amigas, e você lá, E com o todo filho, mundo... e tipo, todo mundo se divertindo, todo mundo te excluindo, Não. mesmo sem querer, mas tipo assim, pô, você tendo que ficar na função mãe e não podendo relaxar e aproveitar com as amigas. Diferente quando tem esse vínculo desde sempre, como você fez, e próximo, Gabriel com você, imagina, com elas, com todo mundo. Então, você não fica sobrecarregada. Eu sempre fui muito, como que eu posso dizer? Livre. Assim, tem mãe, eu entendo, que não gosta que pega, que não gosta que isso, que aquilo. Eu entendo super, porque eu também sou chata em algumas questões. Só que em relação às minhas pessoas próximas, eu sempre quis criar essa relação. Sim. Então eu sempre deixei pegar, eu sempre deixei trocar, vamos supor, sabe? Pra elas criarem isso com ele mesmo. E aí a gente se diverte. E aí isso te dá uma liberdade também, né, Ti? É muito bom. Porque já pensou, não, só eu troco a fralda. Aí, cara, toda hora é você. Se outra pessoa pode, outra sua amiga, então a outra amiga vai querer. E quem não tem filho normalmente quer participar disso, né? Então, às vezes a gente, nós como mães, muito leoas, muito protetora, sou eu que só sei fazer. Às vezes a gente tá impedindo ali uma coisa que, poxa, pode ser muito legal pros dois lados, né? Sim. E o vínculo do Gabriel com elas também, porque ele vai crescendo, se acostumando. Viram as tias dele, que nem realmente, hoje, uma amiga minha dormiu em casa, né? E eu acordei de manhã, fui trocar a fralda do Gabriel. E eu falei pra ela ontem, uma coisa meio nojenta. Eu falei, hoje ele comeu pitaia no café da manhã. Na hora que ele fizer cocô amanhã, você vai ver como que vai ser o cocô dele. Ela, a tia já tá doida pra trocar esse cocô desse neném. Ai, gente. Aí hoje de manhã eu falei, amiga, ele fez cocô. Ela já tô indo aí. Ela saiu do quarto dela, que ela tava na minha casa, veio até meu quarto. Abre essa fralda que eu quero ver. Aí abriu a fralda, dito e feito, o cocô de pitaia estava lá. Aí ela, Gabriel, que nojo! Como você faz isso com a sua tia? E ela que trocou. E ela não, ela ficou do meu lado, né? Tá. Porque eu falei, eu não vou deixar. Não vou deixar, coitada, não vou deixar né? você passar por essa prova. Não precisa sujeitar isso aí, ainda. Eu limpei tudo, aí eu falei, mas eu fiquei mostrando o cocô. Eu abri a fralda, falei, tá vendo? Tá cheia de semente na fralda? E ela olhando e, tipo, super se interessando. E, cara, ai, não, é muito legal esses momentos. Isso é muito bom. Mas é bom que você consegue fazer isso com as suas amigas. E é uma super dica pra mães que
que às vezes ficam com medo de perder amizades. Incluem as suas amigas na Exato. rotina do seu filho, na sua rotina, porque às vezes não é elas que está se distanciando de vocês que estão distanciando elas. Exato, isso é bem real.